Como que era a tua rotina de preparação para o Bacen, especificamente? Depois que saiu o edital, você decidiu, não, vou fazer Banco Central. Como que ficou tua rotina? Primeiro Pegou para férias, técnico? largou alguma coisa? Não, Não. para analista. Não, eu não tirei férias. Eu trabalhava e dava aula, né? Porque, inclusive, o técnico área 2 era a minha área também. Era a área que eu dava muita aula antes, segurança institucional. Então, assim, eu estava bombando de dar aula para os técnicos da área 2. A maioria dos técnicos que assumiram foram meus alunos, né? E na época eu dava aula para a Câmara dos Deputados também, para a Polícia Legislativa. Então, assim, era coisa de maluco. Eu acho que eu não sei nem explicar, porque eu acordava muito cedo, estudava, e aí, na hora do almoço, eu ia estudar. Eu caminhava, eu morava aqui perto do banco, então eu ia caminhando e ia vendo videoaula, né? Todo dia tinha uma agenda de videoaulas enquanto eu caminhava, que era mais ou menos 50 minutos de caminhada. E aí eu estava na hora de almoço, na biblioteca do banco. Ficava lá estudando na hora de almoço, era 1h30 de almoço, e à noite, quando dava mais uma horinha ali, porque eu tinha que escrever minhas aulas, né? Tinha que escrever aula, então às vezes eu dormia 12, 1 hora da manhã, escrevendo aula e, né, depois de ter estudado. Então, assim, era um ritmo muito louco, porque trabalhava, estudava e dava aula. E eu não era ninguém especial de inteligência, tá? Mas eu tinha a vontade de dar o melhor para minha família. Então e ela segurou muito a onda, né? A Aline segurou muito a onda. Então eu aproveitava todo o tempo livre possível para estudar. Sábado, domingo, entendeu? Então, assim, eu realmente entrei de cara. E acho que foi assim que deu, né? Foi assim que deu. Mas não era um estudo muito organizado, não, tá? Não era os mais organizados, não. Ah, hoje em dia, ainda mais você que trabalha É, com mentoria, aí você sabe é, que se o Girão de hoje pudesse falar com o Girão com você, tá estudando tudo errado aí, rapaz. eu acho que eu Foi no teria tipo... passado mais rápido. Exato. Depois Eu teria, a gente fala sobre isso. Vamos continuar na tua história. E aí isso dava quantas horas? O pessoal gosta de horas líquidas, tá? 3 a 4 no máximo, gente. Não dava mais para ser do que isso, mas tinha qualidade. Se pegasse um pedacinho da manhã, um pedacinho da hora de almoço, um pedacinho da noite, dava 3h30, 4 horas na semana, 3 horas, assim, no máximo. Mas veja, o Banco Central foi o ápice de vários anos de estudo. Então, estava acumulando conhecimento, da forma errada, mas estava acumulando conhecimento. Então, foi o ápice ali, foi porque tinha que ser, né? Eu sempre falava que eu já era muito feliz no Banco Central como técnico. Se eu não passasse naquele concurso, eu ia continuar muito feliz como técnico, porque lá é um lugar top de trabalhar, topíssimo. Assim. Mas aí, né, não foi aonde eu queria e foi aonde ele queria, né, continuasse lá no Banco Central. E aí, cara, pô, você citou aí que às vezes o pessoal fala, né, que não tenho tempo pra estudar. E pô, mesmo assim você dava, você já tinha filho nessa época? Sem seu Tinha os filho, dois, eu já já tinha tinha o filho com a Aline? terceiro, já tinha um filho com a Aline, Nesse casamento, ou já. seja, morando aqui contigo, Sim, ele nasceu em 2012. já tinha filho Ele era aqui, pequenininho. filho pequeno, você trabalhava no banco 8 horas, rotina de 8 Uhum. horas, você dava aula e tem tempo, né? Eu escrevi a aula, porque eu entrei no modo online de videoaulas em 2016, quando foi para, né, Mas tinha pro outro tempo. curso. Mas aí eu escrevia muito, tinha que escrever e estudar. Então eu dividi essa rotina. Cara, era coisa meio de louco mesmo. Assim. Quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, né? A saúde deixou, porque depois de 2009, depois daquele baque, eu achava que, às vezes, a Aline tinha medo de eu de novo entrar em baque de novo, né? Porque trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E foram tempos muito difíceis, mas foram tempos muito incríveis também. E quando chega para você no Instagram assim, não tenho tempo para estudar. Você Não. conta. Cara, isso aí é demais. Olha, eu sempre quando alguém pergunta assim, você, professor, não tem tempo de estudar, eu digo, na madrugada tu faz o quê? Porque assim, se você não tem tempo para estudar de jeito nenhum, é porque você vai até meia-noite trabalhando e acorda às 6 horas da manhã. Então, se você, ainda assim, essa é a sua vida, tá fazendo o que então de madrugada? Então, assim, é a maior desculpa para quem não quer ser aprovado. Eu não tenho tempo para estudar. Se eu, trabalhando, dando aula, cuidando de menino, conseguir ser aprovado nos concursos mais difíceis do país, por que você não?
Pergunto para você, por que você não? Você não tem 3 horas de qualidade para estudar, pelo menos. Ah, mas no Banco Central não passa com 3 horas. Está aqui. E com o jeito certo, porque assim, eu sempre costumo dizer assim, o professor ele vai dizer para você estudar 24 horas por dia. Professor, você tem que aproveitar todos os horários. O mentor não. O mentor ele vai dizer que você precisa estudar certo. E aí você pode dividir seu tempo com suas atividades de casa, de família, de igreja, se tiver, e de tudo. Mas desde que você seja disciplinado naquilo do jeito certo de fazer. Então, as pessoas, hoje e daqui para frente, a grande diferença, porque material tem muito no mercado. Os materiais são tops. Uns sim, outros não, mas em geral são tops. Então, hoje a diferença não é mais quem tem o melhor material, é quem estuda do jeito certo. Essa vai ser a diferença, entendeu? Naquela época, na minha época de estudo, o material ainda fazia muita diferença. Nem todo mundo tinha acesso aos materiais que eu tinha. Ainda que estudando 3 horas diárias, eu tinha os melhores na minha mão. E fazia diferença. Hoje está todo mundo com os melhores materiais na mão. E aí a pegada agora o que é que eu faço com esse material?